Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, anunciou que vai se aposentar, mesmo faltando 11 anos para a saída compulsória, chamada expulsória. E a gente está discutindo isso. Qual é o legado deixado pelo ministro, que ficou notável pela ação do Mensalão, ação 470. Bom, é o seguinte, professor Wesley Collier, qual é o legado que deixa o ministro Joaquim Barbosa? Boa noite. Boa noite a todos. Para mim, o legado que ele deixa é ter sido o relator da ação 470 do Mensalão. Para mim, o fato dele ter colocado políticos na cadeia. Tudo mais, daqui a algum tempo, vai ser esquecido. Mas, em 18 anos de STF, nenhum político foi para a cadeia antes dele. Isto é extremamente importante, porque agora foi uma penca, né? Eu acho que esse é o maior legado. Para chegar a isto, ele se utilizou de qualidades pessoais muito importantes que ele tem. Ele impediu com esforço próprio que ficassem engavetados. Quando o presidente anterior exigiu que ele despachasse rapidamente, ele disse: já estão há 4 anos, os autos já estão prontos para serem relatados, e caiu na mão dele. Antes se tinha ouvido uma entrevista do ministro Lewandowski dizendo que muitos crimes vão ser prescritos, ele não deixou prescrever mais porque correu. Esse, para mim, é o legado dele, apesar de todo coronelismo, apesar de toda temperamento, toda forma truculenta e intolerante, coronelão, como daqueles que se dizia antigamente, e ele é também polêmico demais para ser considerado um bom presidente, um bom administrador, um bom juiz, pelo menos para o meu gosto. Mas Joaquim Barbosa vai ser ligado o homem, porque o povo fala assim, né? O homem que conseguiu botar os políticos na cadeia. Isso eu traz mesmo. Isso eu traz uma abordagem interessante, professor, na medida em quando o senhor traz a comparação, né, e a perspectiva de que, bom, daqui a 50 anos, o pessoal não vai falar de que ele mandou a segurança retirar um advogado e tal. Quer dizer, isso aí acaba caindo no esquecimento. Agora, o resultado da obra, né, é o que fica, é isso? Isso, exatamente. Essa linha. E, havendo oportunidade, depois eu gostaria de dar minha opinião, porque acho que ele está saindo. Porque agora. Pode ser agora. Pode ser. Ele está, no meu ponto de vista, ele está saindo agora porque muita coisa do que ele fez pode ser revertido. Sim. Todos concordam. Perfeito, então ele está saindo, Concordo. Sai na alta. Pode ser estrategicamente. Eu não admitiria um homem com 59 anos, com todos os cursos que ele fez, ético, cursos pagos com dinheiro público na Alemanha, na França, em tudo que é lugar, ele chega com 59 anos, até logo. Ele não terminou nem de julgar o que o projetou tanto, então é porque ele sabe, e a participação daquele advogado ao cobrar dele foi determinante. Foi determinante. A gota d'água? Foi a gota d'água. Porque o advogado, ao cobrar, ele não pode dizer, me desculpem os colegas advogados, vários advogados deixaram de se valer de argumentos jurídicos e passaram a atuar politicamente e estão me pressionando. Nenhum advogado pressiona o juiz se ele não tiver rabo preso. Isso. Agora, se tiver alguma outra coisa, e ele tinha, o que ele tinha? Guardado, intocado, todos os agravos para julgar. Não é isso? Tanto que e legalmente não poderia. Não poderia. Agora ele vai sair e vai perder. Vai perder, não, vai ser revertido. A primeira frase, só para complementar, a primeira frase que o Barroso falou, já como novo relator do Mensalão, foi: presos têm pressa. Que é uma frase conhecida por conta dessa preferência legal que os réus presos têm em detrimento dos outros processos.
E o ministro estava deixando de lado e julgando outros processos, sem colocar aqueles em mesa, porque ele sabia que a maioria que ele tinha talvez já não exista mais no Supremo. Sim. E é uma pena que, nesse caso, os presos têm pressa somente no Supremo Tribunal Federal, né? Sim. Porque os presos aborrotam nas prisões já com as liberdades finais e ficam mais meses do que deveriam ficar. Então, aqui a antítese dessa falha do ministro Joaquim Barbosa é que se existe isso em todos os tribunais pátrios, com o mesmo vigor que o nosso colega colocou. O Barroso colocou, né? Não, eu digo o Pacheco, o advogado Pacheco colocou da tribuna, seria ótimo. Mas aí, trazer a exceção como regra geral, eu acho que tira o mérito de todos os demais advogados criminalistas que por esse país tem milhares de dezenas de réus presos que também têm seus processos engavetados porque na prática não se coloca na próxima sessão. Essa questão de colocar-se na próxima sessão é muito mais uma ficção jurídica do que uma realidade prática. Mas depois de algumas semanas começou a ficar muito na cara, né? Esse que foi o problema, né? Você não colocar na primeira sessão, tudo bem, na segunda, na terceira, de repente começa a ficar muito óbvio, e eu acho que foi isso que o professor Wesley falou, com muita propriedade, exatamente nesse sentido. Agora, professor Eduardo, o senhor disse há pouco o seguinte, né, que o ministro Joaquim é um ministro midiático. O que é ser um ministro midiático? Porque agora há pouco se disse aqui também que as decisões do ministro Joaquim Barbosa não foram decisões isoladas. Ele teve o acompanhamento da maioria dos votos. Perfeito. Então, o que é ser um ministro midiático? A questão, o que torna o Joaquim Barbosa diferente dos outros relatores e dos outros ministros não é o fato dele ter tido uma maioria e agora não tem mais. Sim. A questão não é bem essa. A questão é como ele conduzia as coisas. Para mim, a grande contradição do ministro Joaquim Barbosa é a sensibilidade que ele tem quando alguém debate firmemente com ele, que é diferente da sensibilidade que ele emprega quando ele agride alguém. Então, a forma com que ele conduzia os argumentos e, principalmente, debatia argumentos contrários, ele era extremamente voltado para as câmeras. Pequenas frases lançadas no microfone, baixas o suficiente para parecer que eram apenas uma observação pessoal, altas o suficiente para ser captada pelo microfone. Essa última entendeu? Mesmo Sim, advogado, essa última quanto advogado. Do senhor e da sua grei. Exatamente. Então, quer dizer, ele tem frases de efeito, pequenas ironias, às vezes grosserias, né? Ele se referiu a um dos ministros colegas dele como não sou um dos seus jagunços lá, né? Das suas fazendas. A referência ao ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, entendeu? Então, isso diante das câmeras de televisão. Então, quer dizer, na minha cabeça, na minha concepção, nenhum ministro fala isso sem ter planejado muito claramente isso. Ninguém improvisa nesse nível. Entendeu? Então, por isso que eu digo que ele é midiático. Ele soube aproveitar disso, soube gerar uma pressão sobre o Supremo pela condenação, e à medida que o Supremo foi caindo em si, alguns foram se aposentando, foram sendo substituídos, essa maioria foi se esvanecendo. De forma que eu não... E se a Dilma for reeleita, não sei se o Pedro acho que vai concordar comigo, mas se a Dilma for reeleita, ela vai nomear mais 3 ministros do Supremo. E aí eles vão ter maioria absoluta. E não se assustem se ano que vem ou daqui a 2 anos houver uma revisão criminal. E de réus presos passarem a inocentes soltos. E aí a questão, completando a pergunta, por que ele saiu, realmente é uma diferença enorme de ele trazer a relatoria para um outro ministro e ao ver a unanimidade pela relatoria desse novo ministro, um excelente ministro, Luiz Fux, perdão, é o Barroso. Barroso. Que é um excelente ministro. É um excelente ministro também, né? Ministro Barroso. Mas é a insustentabilidade. Existem outros ministros que também são, digamos assim, mais votos isolados do que ele. É o caso do Marco Aurélio Mello, que é a famosa, conhecida como a voz dissonante do Supremo. Sim. Mas ele é um vencido mas eterno. ele consegue ser vencido com uma elegância e com uma profundidade de argumentos, porque o direito tem a ciência do dever ser, e com respeito. É que hoje não há... Dentro do Supremo Tribunal Federal, seria muito difícil você imaginar, Renato, para você entender porque ele está saindo 11 anos antes, se ninguém gostasse de você aqui na TV Com, você também pediria para sair se você tem o tempo legal para a sua aposentadoria. E é isso. E esse é o clima hoje no Supremo Tribunal Federal. Tirando talvez a sua equipe interna, eu não quero crer que os demais membros das demais equipes dos outros gabinetes sequer o tolerem também. Então é uma rejeição interna, é uma popularidade gritante externa. Mas é uma impossibilidade
popularidade interna que realmente, para o homem comum, poderia causar até um transtorno psíquico de depressão. Então, na verdade, ele não faz, na minha opinião, mal em sair de um ambiente onde ele já está numa situação de insustentabilidade. Eu quero crer que essa é a principal razão. Prestou o seu papel, foi o homem que condenou, talvez não queira nem se misturar depois com uma revisão criminal e tudo isso demais. Então, ele sai na minha visão pessoal, por ser insustentável sua permanência. Até porque, como foi bem colocado pelo nobre magistrado aqui, ele já agrediu verbalmente o então presidente da instituição. Então, quer dizer, acho que faz bem em se ausentar, até para preservar o que disse o advogado Pacheco, até para honrar o Supremo. Talvez até num exercício de reflexão, ele vai se ausentar para honrar o Supremo, já que ele não concorda com seus pares e tem uma maneira tão truculenta, tão pessoal, ele faz muito bem nesse ponto de vista, em respeitar, porque as pessoas passam, é também uma máxima, as pessoas passam, a instituição permanece. Fica, né? Então ele está deixando o seu papel na hora certa. Pois não, professor. Eu queria fazer um esclarecimento, quando eu digo que ele vai perder, ele sabe que ele vai perder, porque muitas pessoas que estão nos assistindo, certamente torceram pela condenação, acham que está correto. Eu sou um que acho que está correto. Também acho que está correto. Agora, quando eu digo ele vai perder, a lei de execuções penais permite que o preso, após cumprir 6 meses, possa trabalhar fora. Mas os magistrados, por uma série de razões, já venceram isso, já passaram por isso e estão dando antes dos 6 meses. E o Joaquim Barbosa puxou esses 6 meses. O próprio Supremo já aceita a posição de dar. Então, quando eu digo que ele vai perder aí. E aí ele está sendo, como se diz, quer ser mais realista. Mas será que ele está perdendo nesse caso aí? Eu acho que ele está perdendo porque ele vai perder, o José Dirceu vai trabalhar fora e daqui a pouco ainda vai passar por pobrezinho. Fez tudo. Tinha que sair mesmo dali daquela... Eu vejo que a questão midiática são 2 pontos. Uma coisa é o processo do mensalão em si, como ele foi efetivamente enfrentado. Outra coisa é o que se coloca a mídia. Outra coisa é ocupar aquele espaço como o ministro Joaquim Barbosa ocupou e a sua projeção. Ele não foi o homem que colocou as pessoas na cadeia. Tecnicamente, foram ele mais os seus colegas. Claro. E olha, uma figura central nisso, não podemos esquecer, que era o presidente, quando iniciou o processo, o presidente Carlos Aires Brito. O Carlos Aires, quando iniciou as sessões, porque ele pautou isto. Ele pautou, e sabendo, porque alguns ministros, não porque quisessem a impunidade de modo algum, isso é injusto com os demais, porque um processo com aquela envergadura, até se era melhor que tivesse sido jogado em primeira instância, porque, vejam, foram 112 sessões. Isso embargou todo o Supremo, isso atrapalhou toda a feitura do Supremo e ficou como um grande processo do Supremo. Mas, na verdade, tecnicamente, tem processos muito mais importantes que esse na história do Supremo. Eu diria assim que a questão, por exemplo, das uniões homoafetivas, em termos políticos, em termos transcendentes, em termos na história das liberdades humanas, muito superior ao processo do Supremo. Na área da ciência, a questão do aborto anencefálico, na área da temos ciência, coisas que são mais importantes disto, mas colocou-se, então o ministro Joaquim Barbosa, ele digamos, uma maneira que lhe é peculiar, ele, enfim, com essa nossa descrença forte com a política e com os políticos, e o seu discurso, às vezes isso eu acho um legado que não é muito positivo da passagem dele pelo Supremo, é esta ideia de ampliou a descrença na democracia representativa e, como alguns dizem, eu concordo, um certo ódio na política, uma certa postura que lembra, né, se a gente for estudar a história do Brasil, aquele discurso contra a corrupção e contra os políticos, isso fez Jânio Quadros, isso fazia Carlos Lacerda, isso fez regimes de força. Se formos analisar o que dizia Mussolini, o que dizia Hitler contra a democracia, os políticos são corruptos, não há... Então, esse discurso todo, você julga fatos concretos e pessoas, e você não ataca as instituições. Né? A ideia de dizer que os partidos não têm papel, não têm legitimidade, e até defender candidaturas avulsas, acho que isto não é um bom legado nessa parte. Pessoal, preciso chamar mais um intervalo comercial e em instantes estaremos aqui de volta na sequência do Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Até já.